Olá, sejam bem-vindos. Então vamos resolver a questão 7.4, Enem 2024, caderno azul de matemática. Essa questão aqui precisa de uma questão de uma visão espacial, certo? Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas, voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considerando que o personagem escreve a trajetória A, B, C, D e F, vocês têm aqui do lado, né, pessoal, do nosso vídeo, em que os pontos A, D e F estão num plano paralelo ao que contém os planos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano de base que contém o ponto F. A projeção ortogonal sobre o plano de base da trajetória A, B, C, D e F, descrita pelo personagem, é. Então a gente teria que olhar, pessoal, a visão que nós temos do plano ortogonal seria a visão de cima para baixo, ok? Olhando para aqui para baixo. Então vocês veem que ele parte desse ponto aqui do A, certo? E ele vai se deslocar até o outro lado, né? Então vai passar todo o fundo, vai para esse lado aqui e vai ficar no primeiro quadradinho ali, certo? Então ele vai ficar no primeiro quadradinho, certo? Ele vai vir até aqui, ó. Sai desse primeiro e vai para outra parede, né? Então para a parede oposta, o visto de cima, certo? Ele vai ficar no primeiro quadradinho ali. Então ele faz isso aqui, ó. Certo? Não está muito reto. O C é na mesma projeção do B, então ele permanece olhando de cima, é como se não se tivesse deslocado. Porque ele vai estar olhando aqui, isso aqui é uma pista ortogonal, é como se eu olhasse, né, de cima esse U aqui, né? Eu tenho U aqui, certo? Eu vou estar olhando ele de cima. Então, B para C, ele está na mesma projeção ortogonal, então não mexe. Depois, ele vai para o D, que vai para o segundo quadradinho. Então, aqui, ó, olhando ortogonalmente, ó, ele vai para o segundo quadradinho. Então, ele vai ficar aqui, ó. Então, ele vem daqui para cá. Aqui é o ponto D. Aqui vai ser o ponto B, que coincide com o C, né? Como eu falei para vocês, porque ele está visto de cima, ele está na mesma posição. Bom, de D para E, ele vai andar na parede aqui, ó, olhando de cima. Então, olhando de cima, ele vai olhar e vai se deslocar do segundo para o terceiro. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, D para E. Olhando de cima, ele vai deslocar um quadradinho para frente, certo? E no F, ele vai ficar bem no meio da parte de baixo. Ele vai ficar isso aqui, ó. O F vai estar aqui, no meio, olhando de cima, né? Então, eu vou estar olhando aqui de cima, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Então, a projeção ortogonal é olhando aquele, como se eu olhasse, né, se eu botasse a projeção de frente. O ortogonal, pessoal, eu estou olhando ele dessa forma aqui, de cima. Então, de cima a projeção que o deslocamento desse personagem vai fazer é exatamente essa aqui, que coincide com a letra C, de Canadá. É uma visão que a gente precisa ter um pouco de visão espacial para poder enxergar, né, se colocar como se fosse em cima e poder projetar o deslocamento desse personagem aí. Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Se quiserem participar do canal, vai ser uma honra. Muito obrigado, um grande abraço.